Bom, boa noite a todos agora de novo. É um prazer imenso estar conectado com todos vocês para esse segundo webinar em que eu, José Cláudio Securato, apresento e entrevisto o professor Jorge Forbes. O tema de hoje não é um tema nada fácil, nada elementar, né? É simplesmente a maior revolução da humanidade dos últimos 2.800 anos. É um tema profundo, eu acho que absolutamente existencial, muito mais do que estratégico. A gente começa, além desse título do convite, com 3 perguntas sobre essa grande transformação. Por que vivemos essa maior transformação, maior revolução da humanidade, praticamente na parte mais importante da existência humana? Por que a pandemia marca essa mudança de era? Como seremos daqui para frente? Então, esse é o arcabouço que a gente começa a nossa conversa. O professor Jorge Forbes dispensa apresentações, mas é sempre bom lembrar um pouco de algumas informações que eu considero muito preciosas, como o fato dele ser psicanalista, médico, psiquiatra, dele ter uma formação acadêmica muito importante, muito representativa, pelo seu mestrado, pelos seus 2 doutorados, pela sua vivência internacional na França com o professor Jacques Lacan, pelo prêmio Jabuti, que ganhou com o livro Inconsciência e Responsabilidade. Enfim, muitos, sem sombra de dúvida, um dos maiores pensadores do Brasil. Bom, depois dessa breve introdução, Forbes, não tem como começar sem te fazer a pergunta, acho que mais importante desse encontro, que é, por que estamos vivendo uma grande mudança. Antes disso, as pessoas podem todas fazerem perguntas. Nós recebemos mais de 100 perguntas. Eu organizei essas perguntas e algumas delas já vão estar na minha fala. As perguntas podem ser feitas pelo chat diretamente. Podem ser feitas, quem não quiser fazer as perguntas para que o público todo veja, diretamente para a Ana Andrade. Ela é uma das moderadoras desse painel. Você vai ver o meu nome, o nome do professor Jorge Forbes, e o nome também da Ana Andrade. Fácil de identificar, pode mandar uma mensagem diretamente para ela. É claro que a gente quer saber por que o mundo está mudando tanto, Forbes, mas eu acho que seria interessante a gente dar um passo atrás e recuperar brevemente algumas coisas que nós falamos no webinar da semana passada. Existem várias pessoas que já estiveram na semana passada, mas muitas delas não estiveram. Então, a primeira pergunta por que o ser humano precisa se organizar em laços sociais? Porque a gente está falando de uma grande mudança em laços sociais nos últimos 2.800 anos, mas por que é importante, por que o ser humano precisa se organizar dessa forma? Boa noite, Zé Cláudio, boa noite a todo mundo que está conosco, a todos os colegas de confinamento. Espero que todos estejam tão bem quanto estavam na semana passada, nesse momento difícil. E é um prazer que a gente possa estar junto exatamente nessa época, conversando sobre os fatores tão essenciais para a vida humana. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar, que não é tão evidente, é que a gente fala de mudança do homem. Eu gosto de lembrar que só existe mudança do homem, mas não existe mudança dos animais, o que faz com que nós tenhamos uma liberdade em relação à natureza que os animais não têm. Os animais têm uma pré-determinação e têm a vida deles inteiramente estabelecida do começo ao fim. E nós não. Por isso falamos em épocas porque são maneiras de viver coletivas que nós estabelecemos de séculos em séculos, de vários séculos em vários séculos. Nós falamos rapidamente a semana passada, e hoje vamos dar mais importância a isso, que nós conseguimos datar nos últimos 2.800 anos, e antes que alguém pergunte, mas por que 2.800 anos? Porque é de Homero até hoje, é o tempo da filosofia. Antes disso é o tempo da mitologia, que é mais difícil a gente datar dessa forma. Então, de 8 séculos antes de Cristo
até hoje em dia, nós passamos por 4 grandes alterações, por 4 grandes mudanças de era, por 4 grandes organizadores, por assim dizer, organizadores da coletividade humana. E nesse momento, agora, no século XXI, no momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo uma nova mudança de era que é muito mais importante que todas as anteriores. Mas eu não sei, Zé Cláudio, se eu devo entrar nisso ou devo esperar que você faça a nova pergunta. Fábio, fica à vontade. Eu acho que a ideia central é a gente, de fato, a humanidade se organizou em laços sociais, né? E isso determinou formas de viver, de se organizar, né? A família, de se organizar o trabalho, de se relacionar. De que forma que aconteceu isso? A maior angústia do homem, Zé Cláudio, é a angústia da morte, é a angústia da gente não saber de onde a gente veio, o que a gente faz, para onde a gente vai. E a primeira forma, a primeira resposta, a primeira organização que nós tivemos, como insisto, nos últimos 2.800 anos, foi a organização grega, que organizava o homem em relação à natureza. Pegava uma fruta como exemplo e dizia: olha, sua vida é igual a dessa fruta. Você nasce, você cresce, você amadurece, você morre e você vira semente. E isso organizou a sociedade grega em categorias estanques, tipo o servo, o escravo, desculpa, o servo é o escravo, o artesão, o senhor, não é? Em categorias que eram estanques e que davam uma resposta frente a essa nossa angústia. E o elemento transcendente, ou seja, além de nós mesmos, era a natureza. Nós nos pensávamos em relação à natureza, que em grego é cosmos, essa é a primeira das nossas éticas, a ética cósmica. Essa ética cósmica, ela foi vivenciada de 8 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois, portanto, durante 11 séculos, até ser desbancada pela ética religiosa. Por que foi desbancada? Porque aquilo que a ética religiosa apresentava para cuidar da angústia humana era muito mais atraente. Por que era mais atraente? Porque você podia ser diversas coisas nessa vida, você não precisava ser ou servo, ou senhor, ou artesão, ou guerreiro, como na época grega, né? Você podia ser tudo isso e tudo isso junto e tudo isso misturado. Isso é uma primeira vantagem. E a segunda vantagem, que é imbatível, nos foi proposta a vida eterna. Então, é claro, eu comecei a falar sobre a angústia de morte, se nos propõe a vida eterna, é muito mais cativante. E aí começou a ética religiosa, que é datada de 3 séculos depois de Cristo até o século XVIII, 15 séculos, portanto, 2 séculos a mais que a anterior. Nós tivemos o domínio da ética do divino, onde é Deus. Então, nós já temos 2 grandes mudanças, Cláudia. Aí nós tivemos uma terceira mudança. É a terceira mudança que nós colocamos na chamada hoje, no convite hoje, para as pessoas estarem conosco discutindo, foi já uma mudança que nos tocou a todos, porque todos nós nascemos na época, nós somos herdeiros do iluminismo. E o iluminismo ele é datado, é claro, metaforicamente, do dia 1º de novembro de 1755. O que tem essa data de importante? 1º de novembro de 1755. É o terremoto de Lisboa. Em 2 ou 3 dias, Lisboa foi arrasada, Lisboa foi aniquilada, teve terremoto, teve maremoto, teve incêndio, enfim, teve um arraso tão grande que os filósofos, depois conhecidos como filósofos das luzes ou iluministas, disseram que não seria bom a gente ter uma transcendência divina, era melhor colocar a razão do homem como elemento aglutinador da nossa espécie, a razão, não mais a natureza e não mais o Deus.
E os iluministas colocaram a razão, e como a razão é um elemento humano, eles criaram o primeiro humanismo. Então, nós já temos 3 grandes períodos, né? O período natural, o período religioso e o período humano, e o período da razão. São 3 mudanças importantes, Cláudio, e todos, mas são 3 mudanças, veja, que muda o elemento transcendental, mas não muda a arquitetura. Isso é importante para a gente entender por que a revolução atual é muito mais importante que as revoluções anteriores. As O que que você revoluções chama, anteriores... o que que Oi? você chama, o que você chama de arquitetura? É isso que eu ia falar. A arquitetura, eu chamo o seguinte, eu vou fazer um desenho michureba aqui numa folha de papel, vou ver se funciona no Ótimo. nosso webinar. Vou pôr aqui um desenho. Me dê um tempo que vocês já vão ver uma obra-prima, me dá um segundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Ótimo. Dá Tá para ótimo. ver? Dá sim. Então, eu estou representando aqui por baixo as pessoas e as pessoas ligadas a um elemento superior, que as unifica, que dá a elas uma direção, que dá a elas um padrão, que dá a elas uma disciplina. Então, nessa bolinha daqui, que eu estou chamando de... Dá para ver? Dá sim, tá ótimo. Método moderníssimo esse que eu estou utilizando. Então, Super. né? Nessa bolinha aqui de cima é o elemento transcendental. Então, aqui a gente pode dizer, aqui já foi, eu que não estou vendo, mas enfim, aqui já foi natureza, aqui já foi Deus, aqui já foi razão, e a arquitetura, Zé Cláudio, ela é vertical. Você lembra que a semana passada a gente falou sobre isso? Você me Perfeito. perguntou sobre as características da verticalidade, eu falei padronizado, hierárquico, focado, linear, rígido, progressivo, esperado, garantido, disciplinado. Não é que eu saiba de cor, não, eu estou lendo aqui numa outra tela. Então, são essas, são essas características verticais. Então, as 3 transcendências, natureza, Deus e a razão, mantiveram uma estrutura linear e vertical. O que acontece no tempo atual, nesse novo momento? Nós temos não só uma nova transcendência, um novo elemento aglutinador, para quem achar que isso é muito esquisito, esse termo transcendência, por demais filosófico, mas nós temos uma nova arquitetura na medida em que isso daqui vira uma em rede. Eu vou fazer de novo uma obra-prima de desenho. Espera aí. Ótimo. Veja que desenho lindo. Esse desenho daqui, imaginem vocês, por exemplo, a apresentação do Jornal Nacional. A apresentação do Jornal Nacional são várias linhas que se cruzam, que sobem, que descem, vão direita para a esquerda, o próprio palco vira, etc. O que ele está tentando demonstrar? Que nós temos uma sociedade em rede, uma sociedade múltipla, colaborativa, variável, flexível, criativa. Por quê? Porque a gente não tem mais um padrão único. Como nós tivemos anteriormente, nós não temos aqui um padrão único, um elemento que nos oriente linearmente, verticalmente. Então, é isso que eu estou chamando uma revolução como nunca antes vista, porque mudou a transcendência, mas mudou a relação com a transcendência. Passamos a ter uma relação de horizontalidade e não de verticalidade. Será que isso ficou claro? Acho que sim. Eu acho que todas as outras formas de organização de laço social que a gente teve no passado, de fato, elas remetiam a algo mais forte. Ficou muito claro. E colocando as pessoas num ponto abaixo. Por isso que eu acho que a verticalidade é muito forte. E é muito fácil da gente lembrar disso, da gente entender isso, né? E agora a gente tem essa questão horizontal, que é muito mais difícil de entender por que ela é horizontal. Eu entendi que ela é em rede, as pessoas se comunicam, existe uma igualdade melhor, e tem uma série de diferenciações. É por isso que você chama um lado de Terra 1 e o outro de Terra 2? É por isso que eu chamo um lado de Terra 1 e um lado de Terra 2, porque na sociedade anterior, na sociedade em Terra 1, eu chamo de Terra 1 praticamente
tudo o que ocorreu antes do momento atual, porque embora mudem as razões, mudem a transcendência, insisto, se mantinha a mesma estrutura vertical. Enquanto em Terra 2, nós temos que praticamente, Zé Cláudio, reaprender a viver, reaprender a se orientar, a reaprender a ter novas bússolas, ter novas formas de viver, porque do nascimento à morte, nada mais é como era antes. Então, e a Terra 2, ela é muito assustadora para as pessoas, porque as pessoas ficam calmas quando tem um prêt-à-porter, um pronto para vestir, uma direção dada. De repente isso não tem mais, elas ficam muito angustiadas e aí elas hipertrofiam modelos anteriores, quer dizer, pioram mais ainda o seu presente. É por isso que você fala, você usa um termo que as pessoas estão desbussoladas? Esse termo eu utilizei há uns 10 anos atrás, num trabalho para a Associação Mundial de Psicanálise. O trabalho chamava-se O Homem Desbussolado. E teve um eco, depois as pessoas adotaram, de certa forma, esse termo, e eu queria chamar a atenção que nós tínhamos perdido o norte, nós tínhamos perdido o norte magnético da nossa bula de viver, que é onde as coisas eram dadas e muito bem marcadas, como é que eu devia ser, e aí eu poderia ser ou adequado ao modelo como deveria ser, ou eu poderia ser rebelde. E de repente eu fiquei desbussolado. De repente eu fiquei, como a São Paulo pôs em relevo de um pedacinho da nossa conversa anterior, eu virei um GPS ambulante, onde a cada momento cada um de nós fica corrigindo rota. Então, sim, por isso que eu disse que nós estávamos desbussolados e acredito que nós continuaremos desbussolados no sentido da falta de um elemento único de orientação, o que nos abre uma chance enorme para a criatividade. Quem não compreender Terra 2 fica fora do mundo? Como é que funciona a transição de uma Terra para outra? A escolha, é possível escolher viver em Terra 2 ou eu vou ser empurrado para a Terra 2? Olha, não tem jeito, quer dizer, eu achei muito engraçado quando a globalização começou, quando a Terra 2 começou a dar seus sinais mais fortes, anos 60, 70, 80, especialmente anos 90, onde a tecnologia ah, deu maior velocidade, maior implemento a essas mudanças do lado social, as pessoas queriam parar a globalização, dizendo assim que isso era um efeito, era uma gripezinha, como dizem para algumas outras coisas. Então, que isso era uma globalizaçãozinha que logo ia passar. Não vai passar. Terra 2 é uma nova maneira de viver, é uma nova forma de viver do nascimento, do amadurecimento, do trabalho, da educação, do amor, da morte, e que veio para ficar durante muito tempo. Não sabemos ainda há quanto tempo, é inimaginável esse tempo, como eu acabei de falar agora há pouco, esse tempo se conta em séculos. Então, nós estamos só começando. E a atual pandemia escancara novas formas de viver que a gente vai ter que adotar. Agora, a sua pergunta é assim, e quem não quiser? Quem não quiser, tá como você. Muito bem, você pode ir ao Japão e não falar japonês. Quer dizer, você vai ter um guia turístico, você vai ver alguns templos e tal. Você pode ir a Nova York e não falar inglês. Pode ir, claro que você pode ir. Vai aproveitar tanto quanto você falar inglês, ou se falar japonês, ou falar francês na França. Bom, na França, então, é um horror, né? Porque você errou a primeira palavra, não falou francês. Mais ou menos sublime, ele já te põe para fora do país, não é verdade? Então, se você souber falar com o Terra 2, conversar com o Terra 2, aprender a gramática Terra 2, você vai ter muito menos necessidade de sair correndo frente a esse tempo de uma abertura que para muitos apavora. E você vai aproveitar muito mais. Agora, se você quiser ficar vivendo em Terra 2, conversando em línguas ultrapassadas e obsoletas, ninguém vai te impedir, mas você vai aproveitar muito menos. E nessa mesma linha, vamos imaginar que eu entendi o que é Terra 2 e que eu aceitei, eu entendi, eu quero viver em Terra 2, eu quero aprender a viver em Terra 2
mas as pessoas em torno de mim não. Então, a minha família pode ser que não queira, as pessoas com quem eu trabalho talvez não queiram, meus amigos talvez não queiram. Eu vou ser uma pessoa isolada das outras pessoas, eu consigo trazer as pessoas comigo. Como é que vai ser essa convivência, já que vai ser provavelmente muito desincronizado esse movimento? Zé Cláudio, essas mudanças de época, elas não são radicais e nem totais. Nós falamos já hoje dos períodos éticos, falamos do período ética cósmica, ética divina, ética racional, e agora estamos falando de uma ética Terra 2 que eu não estou melhor nomeando, outro momento eu farei. Uhum. Isso quer dizer que quando você está numa ética não existe mais anterior? Claro que não. Vou te dar um exemplo simples que, às vezes, quando me ocorre de explicar que Terra 2, que é um dia assim, o outro também, então eu, eu me lembro de um exemplo muito banal, que é o seguinte: você vai na praia, principalmente quem frequenta Rio de Janeiro, você está lá deitado na sua praia, e aí, de repente, passa o vendedor de sanduíche aos berros. Aliás, é inacreditável a voz dessas pessoas, dizendo sanduíche natural, sanduíche natural, sanduíche natural. Aí você que está morrendo de fome, não quer sair da praia, você vai lá e compra o seu sanduíche natural. Por que que é uma boa propaganda dizer sanduíche natural? Porque você se sente ecológico, porque a ecologia está na moda, porque é bacana, né? Porque você não está poluindo. Tem milhões de coisas maravilhosas no sanduíche natural. Então você compra o sanduíche natural. Aí quem está do seu lado, pela ética da natureza, né? Aí quem está do seu lado vira para você e diz assim: ô meu amigo, você comprou o sanduíche natural? Você só lembra que parasitas, vírus, vermes são igualmente naturais. Aí você já tira um pouco do seu gosto sanduíche natural e você fala, pelo amor de Deus. Então você saiu da ética cósmica, né? E começou a rezar para que o sanduíche não te fizesse mal. Você entrou na ética divina. Aí você sai da praia, você vai tomar um banho, enfim, vai se arrumar e você começa uma indisposição gastrointestinal, que ocorre com uma certa frequência em sanduíches naturais. O que você faz? Você vai correndo para o hospital, ou vai correndo para um médico, ou correndo para uma farmácia para ter algum remédio. Então, veja, em um curto período de tempo, motivado por um sanduíche na praia de Ipanema, você fez um exercício da ética natural, da ética divina e da ética racional, né? Então, é claro que as éticas anteriores não desapareceram. Quando a gente fala de uma nova ética de uma sociedade em rede, de uma ética de um mundo horizontal, múltiplo, colaborativo, diverso, flexível, criativo, etc., como a gente tem falado já desde a semana passada, né? Não quer dizer que as outras desapareceram. Então, se você, agora chegando a você, Zé Cláudio, se eu for para a Terra 2 e todo mundo fica lá em Terra 1, você assobia, você chama, as pessoas vão começar a chegar porque é inexorável. Tem pessoas que vão estar antes das outras, vão estar na vanguarda desse novo tempo, né? Como é a curva de qualquer descobrimento, você sabe disso. Você Uhum. que é um economista, né, professor de economia, você sabe que um novo produto, você tem as primeiras pessoas que compreenderam o novo produto, depois você tem uma vasta gama, e depois você tem uma pequena gama reticente, que vai ser um monge de Terra 1 e que nunca vai vir até Terra 2. Mas no primeiro momento, no momento que nós estamos, que nós estamos vivendo? Nós estamos na vanguarda de Terra 2. Então, é claro, tem muito menos pessoas nesse momento, Zé Cláudio, vivendo Terra 2 do que em Terra 1. Mas, a meu ver, é inexorável essa mudança. Todos nós, ninguém escapará da vacina ou da virulência de Terra 2. E conversando com as pessoas, você percebe esse entrelaçar de eras quando elas conversam? Porque deve ser mais fácil justificar algo ou tomar uma decisão usando os elementos de Terra 1, seja ele divino, ou a razão, ou a natureza. E perguntando isso de forma geral, como é que é com você? Você Entendi. Como é que é comigo? Em que sentido?
você também toma decisões ou justifica decisões usando éticas passadas, ou seja, usando a natureza, a razão, ou a transcendência de Deus? As pessoas não se confundem. Meus filhos acham que sim. O, o, o grande problema é que como eu escrevi vários livros, quando eles querem reclamar de alguma atitude minha, eles vêm com o livro aberto, numa página assim, olha o que você disse aqui, olha o que você falou lá no webinar na São Paulo a semana passada. O que é isso? Você vai lá, defende Terra 2 e aqui em casa nós estamos todos isolados num sítio, né? Então eu estou com meus dois filhos, né? E eles vêm direto me cobrar, eu fico pagando esse pato. Então eu não posso dizer que eu seja como pessoa, né? Não é assim, siga-me o exemplo de vida, porque eu sou o exemplo do cidadão Terra 2. Não, eu sou um cientista das humanidades, refletindo sobre Terra 2, inventei o conceito de Terra 2, busquei as características, tento ser coerente, sustentável, aprofundar do que isso se passa, e estudo isso a partir da minha clínica psicanalítica e a partir das consultorias de contato com agrupamentos maiores nessa mudança, mas eu não diria que existe o homem puro Terra 2, né? Uhum. Não vejo nenhuma pureza nisso. Eu vejo uma convivência progressiva e muitas vezes vivências de contrário e contraditório. Contando a meus filhos, eles me acham contraditório, várias vezes eu tenho que suportar. Antes da gente entrar nos detalhes de como é que vai ser esse mundo, que eu acho que a gente tem alguns bons exemplos para tangibilizar a mudança, eu acho que até aqui a gente explicou a mudança. A mudança principal é laço social, ou seja, é vertical com horizontal, né? Então essa é a principal causa. Por que que a pandemia agora ela é tão importante para marcar? Eu entendi que o terremoto de Lisboa foi um fato importante. Tiveram outros fatos importantes no passado, por exemplo, quando a gente sai do tempo da natureza para a religião, para Deus. E por que que agora é tão importante então a pandemia? Cada uma dessas eras é marcada por uma mudança realmente muito importante da transcendência, uma revolução do modo de ser. A mudança da era cósmica para a era divina normalmente é datada pela conversão do imperador Constantino, do imperador romano Constantino, que se converte ao cristianismo. Não é um terremoto imenso a conversão desse imperador ao cristianismo. Ele muda com essa posição completamente a arquitetura do laço social lá pelos idos do século III. O terremoto de Lisboa é uma metáfora, evidentemente, né, que os filósofos estivessem lá em Lisboa reunidos e, de repente, quase se afogaram naquele novembro de 1655, mas ficou uma referência metafórica importante na desconfiança dos desígnios divinos. Achava-se que Deus sabia o que estava fazendo, e frente ao terremoto, os filósofos, para dar nome aos bois, Rousseau, Voltaire, Kant, etc., eles começaram a desconfiar que não vai ver que ele não sabia tanto não, porque uma cidade maravilhosa como Lisboa tinha sido destruída. Então isso ficou como referente. E hoje em dia, qual é o nosso referente? Hoje em dia, o nosso referente é toda uma mudança que vem acontecendo durante todo o século XX, que culmina, que é mais evidenciada a partir da revolução da web, que coloca todo mundo conectado com possibilidades semelhantes, não iguais, gente. Eu gostaria de insistir nesse ponto, Zé Cláudio, as pessoas dizem assim, agora somos todos. Porque a gente diz assim, agora somos todos iguais, agora nós temos que ter empatia uns com os outros. Não, gente. Nós temos que ter simpatia, mas não sei se empatia. Nós não somos todos iguais. O que abre com perspectiva em Terra 2 não é uma igualdade, é a diferença, é o convívio das diferenças. Eu acho esse um erro monumental, né? Que todo mundo seja igual e com consequências ruins. Por exemplo, as pessoas adoram
a gente, eu acho que tocou nisso a vez anterior, adoram aquela frase que a gente abordou, a, como é que é o negócio? Ter melhor qualidade de vida. Não Uhum. existe uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Cada pessoa é responsável por qualificar a sua vida. Por isso que eu propus que a gente chamasse de vida qualificada e não qualidade de vida. Então, o grande barato, vamos dizer, o grande elemento interessante dessa época é a convivência de pessoas radicalmente diferentes uma das outras, onde a simpatia é mais importante que a empatia. Forbes, como seremos daqui para frente? É uma pergunta meio de pitonisa, né? Como seremos daqui para frente? Me dá um peso assim para começar a responder. Eu já saio correndo assim, só como seremos daqui para frente? Já me sinto em Delfos, oráculo de Delfos. Como nós seremos daqui para frente? Menos, como diria alguém, né? Vamos ver o que nos espera. Eu acho assim, Zé Cláudio. Ponto 1. A mudança se radicalizou, não foi agora, foi na web nos anos 90. Ponto 2. Nós não quisemos ver que o mundo tinha mudado. A começar dos políticos rigorosamente ineptos que ficaram fazendo uma política local com o mundo global. Ponto 3. O coronavírus, ele escancara. Ele diz assim, olha, vocês não deram bola, vocês não estavam usando o princípio de Terra 2, vocês achavam que aquele chinesinho lá no meio da China não ia tocar vocês, danaram-se. Uma coisa que atinge qualquer ser humano no mundo toca você hoje em dia. Você está numa sociedade em rede, você não está mais numa sociedade protegida num padrão só. E para você e como você não tem um padrão único de referência, uma pessoa precisa do outro para articular a sua solidão. E aqui eu queria explicitar uma coisa que eu acho que não ficou claro da vez anterior. Eu tenho falado muito em solidariedade. Nós temos uma visão de solidariedade do ponto de vista religioso. Solidariedade é pegar 1 quilo de alimentos e dar para alguém que não tem. Melhor dar 1 tonelada para falar nisso, né, num momentos como esse. Isso é importante, isso é importantíssimo, isso é fundamental. Isso é solidariedade, por exemplo, a solidariedade cristã, né, que é tirar de si e dar para o outro mais necessitado. Essa é a forma habitual que a gente fala solidariedade. Agora, quando eu tenho falado de solidariedade, o que eu estou apontando é que a cada um de nós, no momento em que você não tem um padrão confortável para você justificar a sua ação, você precisa convencer o outro, você, a partir da sua solidão, que todos nós estamos solitários frente a essa falta de um parâmetro, de um padrão único, seria assim, eu preciso de você para receber notícias de mim. Eu vou inventar uma forma de viver e vou ver se isso faz sentido para você. Não para você fazer igual a mim, mas para nós compartirmos uma base comum no exercício das nossas diferenças. Zé Cláudio, eu estou me ouvindo, eu estou achando assim, bom, o pessoal deve estar achando que eu estou escorregando a maionese, que isso é muito complicado. Eu vou dizer, isso não é muito complicado, eu vou dizer por Eu vou voltar a um exemplo que eu gosto muito de dar, que é da música eletrônica. A primeira vez que eu vi uma Techno Parade e vi 2 milhões de pessoas dançando junto, uma música que não tem um significado comum, eu achei muito chocante, porque eu fui acostumado a uma música com sentido, com significado comum, seja a bossa nova, sejam os clássicos americanos. A juventude foi isso. Aí, de repente, eu vejo uma Techno Parade dos 2 milhões de pessoas se balançando a uma música que os mais velhos chamam de batistaca,
não tem letra, que só tem ritmo, e as pessoas estão juntas, eu comecei a perceber que esses mutantes atuais, eles descobriram o monólogo articulado, a articulação dos monólogos, onde não é necessário que o outro me entenda, não é necessário que o outro me entenda, mas é necessário que algo que criou um significado para mim faça um significado para você, não necessariamente o mesmo. Tá ligado? Uhum. Aonde essa pergunta está ligado, que eu gosto de chamar a atenção a ela, essa pergunta está ligado, absolutamente não é uma bobagem, não é uma linguagem enfática. É o que os jovens perguntam uns para os outros, porque eles conseguem conviver sem ter um significado comum. Quando eu comecei a ver aquilo, Zé Cláudio, eu falei assim, puxa, mas que coisa incrível eles estão descobrindo. Mas isso é uma novidade, foi minha primeira reação, mas isso é uma novidade de estar junto sem se compreender. Aí eu me lembrei, Zé Cláudio, que não é novidade nenhuma, porque o amor faz com que você esteja junto de quem você ama e você não tem que explicar nada, porque se você explicar, você deixa de amar. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu estou te respondendo, não me esqueci da sua pergunta, eu estou te dando um quadro do momento atual de como é que as pessoas vão ser, né? Uhum. Então, veja bem, a, a, o que eu acho, eu me perdi agora falando sobre o solidário, dessa falta de compreensão. O que é importante para a gente descobrir qual é o momento da transcendência de uma época, a gente tem que se perguntar por que, qual é a razão pela qual você daria a sua vida. Nós já demos, nós já demos a nossa vida numa guerra, que é pela natureza, que é pelo espaço, que é pelo território. É mais próximo da ética territorial, da ética cósmica. Nós já demos a nossa vida nas guerras religiosas, onde nós morremos em nome de Deus, as cruzadas, por exemplo. Nós já demos a nossa vida em nome de uma razão, as revoluções dos anos 60, dos anos 70, por exemplo. Muitos jovens deram a sua vida em nome de uma ideia. Hoje em dia você não morre mais nem por uma guerra, nem por uma religião no mundo ocidental e nem por uma revolução. Mas você morre por aquela pessoa que te é próxima, por um filho, por uma mulher, por um homem, por um companheiro, por uma companheira, por uma comunidade. Então, você tem você vai ter um novo mundo aonde as características serão você vai ter um convívio das diferenças muito importante. Você não vai ter verdades estanques, você vai ter certezas temporárias. Você vai suportar não compreender uma coisa no primeiro momento, mas não vai fazer do mal-entendido uma razão para matar o outro, como as pessoas fazem hoje em dia, em posições radicais políticas. Você, o homem de Terra 2, vai aprender a raciocinar de uma maneira sensível e não tanto ascética. E você, o homem Terra 2, sobretudo, vai ter que inventar o futuro a cada momento e não ficar esperando um futuro já pré-moldado. Eu não sei se essas coisas fazem sentido, fazem sensível ou ficam etéreas. Eu acho que, Me eu acho, orienta. eu acho que nós estamos construindo, né? É uma construção mesmo. Desde o início do raciocínio, quando você fala de compaixão, né? Desculpa, quando você fala de solidariedade num significado diferente, né? E você usa o exemplo da música eletrônica, né? Que eu acho muito interessante. Eu participei, eu vi uma live atrás com 25 milhões de pessoas assistindo a um DJ, né, de música eletrônica e de fato, quando a gente para entender a conexão entre as 25 milhões de pessoas, é muito interessante. Essa solidariedade ajuda a explicar um pouco da formação do sentido e do significado entre as pessoas, que são coisas diferentes, certo? Sentido e significado. São coisas diferentes, é um problema filosófico importante
Isso foi muito estudado, sobretudo no alemão, porque o alemão tem duas palavras diferentes para falar o sentido. Eu acho que seria pesado na nossa conversa entrar nesses detalhes, mas vamos tomar por enquanto que sentido, aquilo que eu comparto, o significado é o que esse significado tem para mim. Uhum. Para usar Então, Roberto Carlos Braga, o grande filósofo brasileiro, como exemplo, ele canta detalhes. Detalhes é uma base da música, a música detalhes, eu estou fazendo referência, mas os detalhes que cada um se vê invocado quando o Roberto canta os detalhes, não tem nada a ver com os detalhes dele, Roberto. Cada um de nós canta um detalhe diferente. Porque se a gente cantar só o detalhe do Roberto, essa música não seria um sucesso. Ela é um sucesso porque ela é uma boa plataforma das diferenças. E nós precisamos de plataforma que nos mantenham juntos, exercendo as nossas diferenças. como é que você coloca a palavra compaixão dentro, Ai, dentro de toda essa discussão? você está me pondo em encrenca. Que bom. Ah. Zé Cláudio, eu não gosto muito da palavra compaixão. Por quê? Então, vou te dar uma razão sensível e depois uma razão teórica, tá? Razão sensível. Imagina que você vai numa festa, te apresentam o José, não, José não, porque José Cláudio é ruim. Te apresentam o Mário. Você conversa com o Mário, acha legal o Mário, passa a noite. Quando tinha festa, você lembra quando as pessoas se reuniam? Então, você passou um tempo. Aí, na saída, você vira para o Mário e fala assim: Mário, vamos telefonar. Olha, eu gostei de estar com você. Eu saio daqui hoje cheio de compaixão por você. O que você acha que o Mário vai falar para você? Não me ligue. Não, adorei a resposta. Não me ligue, exatamente. Não me ligue, é claro, né? Quando eu falo, quando eu digo eu tenho compaixão por você, eu me ponho numa posição superior, a você inferior. Eu, Uhum. eu, eu reconheço a sua dor, mas eu não tenho dor. Quer dizer, é uma palavra utilizada no nosso vocabulário comum num desequilíbrio muito grande. Eu prefiro a palavra simpatia. Qual é a diferença da palavra simpatia para a palavra compaixão? A origem, compaixão é uma palavra latina, simpatia é uma palavra grega. Querem dizer a mesma coisa. Sim é junto, patia é paixão, com é junto, paixão é paixão. Simpatia se um grego quiser falar latim, ele vai mudar a palavra simpatia por palavra compaixão. O problema é que a palavra compaixão é atravessada pelo judaico-cristianismo e faz com que você se aproxime do outro porque você está bem e o outro está sofrendo. Eu prefiro que a gente me aproxime do outro, de qualquer outro, e não só daquele porque eu me compadeço. Uhum. Eu prefiro que nós estejamos juntos, né, articulando as nossas diferenças, e não eu superior a algum outro, que eu provedor e o outro sofredor. Então, é claro que é bonito, e eu sei, é arriscado o que eu estou falando, porque nós estamos numa sociedade judaico-cristã que essa palavra é valorizadíssima, né? Vamos ter compaixão no momento de epidemia, então vamos ter compaixão. Uhum. Claro que vamos ajudar, claro que vamos estar juntos, etc. Mas, sobretudo, nós estaremos muito mais junto das pessoas, não enquanto nós nos acharmos superiores aos outros, é isso que eu não gosto dessa palavra, mas sim quando eu souber que, independente do que as pessoas tenham, a minha vida depende dos outros. Depende, não é porque eu seja bonzinho, é porque a minha identidade se faz no contato com o outro. Eu necessito carnalmente disso, porque eu preciso compartilhar. Não é por troco de nada que você falou que tem um live de sabe quantos milhões de pessoas. Eu falei da técnica parede de 2 milhões de pessoas. É necessário cada um fazer esse exercício. Então, eu
Agora, isso é o ponto de vista sensível que eu quis falar. O ponto de vista teórico, quero dizer que para alguns compaixão é virtude, para outros é vício. Para Rousseau, eu fiz um café filosófico na TV Cultura sobre isso. Compaixão para Rousseau é virtude, para Voltaire é vício. E depois as consequências disso se abrem, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, eu acho que não cabe. Deixo a referência. Muito bom. Voltando na construção de como é que, né, de como seremos em Terra 2, muitas perguntas que vieram, né, das pessoas que estão aqui com a gente, e eu acho que a gente ouve isso o tempo inteiro, é que agora, nesse novo mundo, nós teremos um novo normal. Né? Ai! Eu quero colocar você em mais uma situação, então, agora. Isso é mais uma fria, pelo amor de Deus. Primeiro você me pôs na fria da tríade atual, que tudo que é debate, tudo que é solução que se busca, tem essa tríade de solidário, compaixão e empatia. Né? Uhum. Eu relativizei a compaixão, solidariedade e a empatia. Compaixão por simpatia, solidariedade por solidariedade das diferenças, né? E não do igual, e empatia, eu prefiro simpatia. Eu prefiro que você me explique o que você sente e eu te explico o que eu sinto. E não me tomar sem voz por você, como se eu lesse os seus pensamentos. Eu não leio os seus pensamentos. E a expressão do sentimento é um ônus que cada pessoa tem que ter. Não se abre mão disso daí. Bom, esses três, eu vou ter um minutinho, porque esse foi a encrenca 1 que você me colocou. Agora, encrenca 2. O novo Encrenca normal. 2, novo normal. É muito ruim essa palavra, Zé Cláudio. É um horror essa palavra. Se a gente quer ser honesto, a gente vai ter um novo anormal. Né? Se vocês quiserem falar qual é o novo anormal, tá legal, mas novo normal não. O novo normal é uma tentativa moralista de tampar buraco, de uma sociedade, de um momento, de uma nova época do homem, que tem tudo para ser um novo renascimento. O que é um novo renascimento? Aonde você tem tudo para fazer, você está nascendo, você tem novas formas de poder responder, você sai dos seus hábitos anteriores, enfim, você exerce as características fundamentais do ser humano, que são a sua liberdade e a sua criatividade. Ninguém está precisando de americano nenhum vir nos dizer qual é o novo normal, e que agora o normal é isso. Eu sei que isso tranquiliza, sobretudo tranquiliza as empresas que estão apavoradas, porque não sabem ser Terra 2. Isso, desculpe, eu estou um pouco tocado, mas eu estou tocado mesmo, então vou continuar. Eu sei que isso tranquiliza empresários, que são grandes empresários hoje, sinto dizer, meus queridos amigos, mas se você é um grande empresário hoje, um grande executivo, presidente de uma grande empresa, você soube manejar muito bem os instrumentos de Terra 1. Se você quiser continuar sendo o grande que você conseguiu ser, você tem que rapidamente, o mais depressa possível, né, começar a saber como é que você pode viver em Terra 2. Senão você vai ser uma coisa tão obsoleta quanto Xerox. Vai ser um empresário Xerox, vai ser um empresário de ontem, vai ser um empresário ultrapassado. Né? Quer dizer, ele venceu em Terra 1 e ele fracassou em Terra 2. Novo normal não existe. O tempo de Terra 2 exige a invenção e responsabilidade de cada um, e não um moralismo de algibeira, um moralismo ridículo, um moralismo menor, onde tentam agora estabelecer novos padrões para as pessoas se acomodarem. Isso vai contra a espécie humana, vai contra a criatividade da espécie humana. Não tem uma terceira provocação desse tipo, não, né? Não, não. Eu gostei da ideia da sua provocação do novo normal, porque você falando, ela é exatamente a descrição de Terra 1, né? Ou seja, ela é vertical, porque alguém determina qual é o novo normal, ela é padronizada, né? Ela é focada, ela tem uma linearidade, ela é progressiva, né? O novo normal é esperado, o novo normal. E se você tiver muita disciplina, você vai navegar bem no novo normal. Quer dizer, estou pegando as suas palavras, né? De definição eu tô vendo, de Terra 1. Mas você está plagiando maravilhosamente bem. Eu ia brincar quando você pegou a sua lousa, né? Que aquela era uma smartboard, né? Que era a smartboard mais smart que eu já tinha conhecido. Então, né? Essa daí.
Mas a definição de novo normal é muito Terra 1 mesmo, né? E Muito faz Terra sentido a 1, gente um o escudo, é anormal. um escafandro. As pessoas querem sair dessa pandemia todas vestidas dentro de um escafandro e mandando sinais estroboscópicos. Quer dizer, é muito ruim tudo isso. Estão querendo tirar o risco da vida, estão querendo garantir a cada passo que você dá. Isso é tão anti-humano que Uhum. eu acho a meu repúdio tão tocado, tão afetivamente tocado, é porque não dá para a gente obscurecer a criatividade do homem. Eu queria colocar um outro tema, em termos para a gente tentar, para a gente ir construindo, né, o que seria Terra 2, que é o poder. Ah, O poder não é mais vertical, o poder vertical é mais fácil, né? Um manda, outro obedece. Como é que é o poder em Terra 2? Por exemplo, como é que é o poder na relação de pais e filhos, por exemplo? dois comentários. Primeiro, para a palavra, depois o poder na relação pais e filhos. Ah, o novo. Ele fala novo normal. Fiquei preso no seu novo normal. O poder. A palavra poder, a palavra poder deixa de ter o critério autoritário da qual ela está carregada, né? O poder imperial, o poder da decisão, para o exercício, para o eu posso. Eu posso isso, eu posso aquilo. De que maneira eu vou administrar aquilo que eu posso? De que forma eu vou lidar com o poder que é de todos nós? Todos nós podemos conjugar o verbo eu posso, tu pode, ele pode, assim por diante. Na relação com pai e filho, vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer no exemplo que eu vou dar. Na relação de pai e filho, a gente vem de uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade profundamente provedora. Nós somos o pai nessa sociedade, a mãe também, eu estou falando do casal parental, nós somos provedores. A mãe é a primeira provedora de uma criança. Zé Cláudio, eu sei que você tem filhos, espero não estar ferindo nenhuma intimidade grande ao dizer isso, mas você deve se lembrar, né? Você deve se lembrar de quando o bebê, por exemplo, sua filha, fazia assim, e sua mulher dizia, olha, ela está contente. E, olha, eu acho que ela está com fome. Oh, nossa, ela quer dormir. E você olhava para sua mulher e dizia assim, casei com uma delirante. Né? E de repente, né, dependendo A, E, I, O, U, né, é fome, é dor, é felicidade, é sono, é sei lá o quê. Bom, então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, né, é que ainda bem que nós temos mães delirantes que deliraram em cima dos nossos grunhidos e fizeram a gente entrar na cultura, na sociedade, tudo isso que a gente está discutindo. Mas só quero dizer que isso é um aspecto provedor. E depois o pai ocupa uma posição também nessa nossa sociedade patriarcal brasileira muito importante. Por exemplo, o pai é aquele que paga as contas. Quando uma mulher, há tempos atrás, não diria tanto hoje em dia, mas há 30, 40 anos atrás, queria atacar um homem, assim, nem paga as contas da casa, nem paga as contas dos filhos, nem paga o colégio. Então, veja, o aspecto provedor, eu falei da mãe e falei do pai. O aspecto provedor está muito, muito impregnado em nós. Menos do que, por exemplo, numa sociedade americana ou numa sociedade francesa. Americana que eu falo, norte-americana, ou, por exemplo, uma sociedade francesa que eu conheço bem. Imagina se um pai e uma mãe francesa ficam muito angustiados porque vão jantar fora e o filho não vai, por exemplo. Não ficam Uhum. minimamente angustiados.
né? E nós ficamos. Meu filho, olha, eu vou trazer um rocambole do restaurante. Você não vai se sentir, mas não, mas eu quero ir no restaurante. Né? Por que que o filho faz um escândalo? Porque é uma culpada, né? Essa mãe ou esse pai dizendo assim, eu vou trazer o rocambole do restaurante, você não sinta muito que eu quis ir no restaurante sem você. E ele quer ir no restaurante sem o filho, no caso, né? Então, o que é que muda? Muda o seguinte, Zé Cláudio, eu estou falando muito de ser provedor, muda que em Terra 2, o elemento provedor não vai marcar a relação pai e filho. Nem é possível, até economicamente não é possível. Os filhos vão ganhar a partir de um certo momento mais que os pais. Por Uhum. que que o pai sempre talvez vai poder pagar a pista de domingo? Né? Ao menos isso ainda dá para pagar a pista de domingo. Mas nem o pai será um provedor, nem para o pai, nem para o filho. E ambos vão sentir uma dificuldade muito grande de saber que tipo de laço é tão fundamental quando o pai com o filho e uma mãe com o filho, que é um laço rigorosamente fundamental, insubstituível, como nós sabemos, sobretudo nessa época, mas que nós antes nomeávamos com o nome de provedor e agora nós vamos ter que inventar uma nova maneira que ainda não está nomeada. Muito bom. Eu queria aproveitar os últimos minutos para a gente. Já? Foi Alguma rápido? É coisa mesmo. rápida? Para a gente. A gente já está 1 hora aqui, Fábio, você acredita? Muito rápido. Nossa Senhora. Não resolvemos nem metade dos problemas do mundo ainda. Não, eu tinha mais umas 10 perguntas para te fazer, algumas outras enrascadas para te colocar, né? Vai ter que ficar para o próximo encontro, né? Da Quando é semana que que é? vem. Quarta-feira que vem, né? Tá. É quarta-feira que vem. Isso, quarta-feira que vem às 18. Eu quero aproveitar uma pergunta da Isabela, que ela coloca o seguinte. De quem? Da Isabela, aqui no chat, ela pergunta: Da como Isabela. podemos, pouco a pouco, peraí que sumiu a pergunta, pouco a pouco, aplicar nas empresas o monólogo articulado? Eu acho que seria interessante até reexplicar o que é um monólogo articulado. Isabela, ah, eu estou com dificuldade de responder de sofre porque não sei como responderia nas empresas. Uma coisa que a gente vai ter que ver daqui para frente é muito mais alta costura do que prêt-à-porter. Uhum. A gente vai ter que pensar de uma a uma. O que, no caso monólogo articulado, o que eu vejo mais. Monólogo articulado, bom, Zé Cláudio, para eu lembrar, monólogo articulado, o exemplo que eu dei foi da música eletrônica, numa Parade, onde as pessoas estão juntas sem necessidade de se compreenderem. Então, elas estão juntas, estão articuladas, mas elas não estão se compreendendo, estão em monólogos articulados. Monólogos articulados. Desculpa te interromper. Oi? Desculpa te interromper, mas essa é a mesma base da viralização? É, Viralização de totalmente. conteúdo, de algo viralizar no WhatsApp. To- Totalmente. Quando você passa. Depois eu volto, Isabela, desculpa. Eu só responder esse trechinho do Zé Cláudio. Quando, Zé Cláudio, quando você põe uma mensagem, e essa mensagem, quanto mais direcionada, fechada, que você não permita mal entendido, tipo uma mensagem assim: quero que vocês entendam que manga é uma fruta. Você não vai conseguir nunca viralizar manga é uma fruta, porque a mensagem se completou em si mesma. Você fez uma Uhum. definição que manga é uma fruta, aceito, não aceito e ponto final. Ela não dá, ela não é plataforma para que eu expresse mais nada. Eu vou dizer, o Márcio dizer, abacaxi também é uma fruta. Eu não tenho fruta em casa. Bom, mas vamos combinar que isso não dá, esse viral não vai a lugar nenhum, vai ficar entre duas, três, quatro pessoas. Quando você tem uma viralização, é porque você tem uma coisa que chama a atenção e tem
um significado em aberto. Vou dar um exemplo, Zé Cláudio, roubando uns minutinhos que nós já estamos no último momento e nós temos Isabela que está aguardando essa resposta. Vou dar um exemplo de viral, para ficar mais clara essa ideia, que não tem a ver com a tecnologia, porque a gente está achando que o viral começou na tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, a vitória... Vamos ao Louvre. Eu ia pegar a vitória de Samothrace, não. Vamos pegar o quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa, né? Todo mundo vai lá e vê a Mona Lisa. E se você quiser, você tem... Eu não sei quantos ensaios devem ter sobre a Mona Lisa. No mínimo 1 milhão de ensaios já devem ter sido feitos sobre a Mona Lisa. Ela está sorrindo, ela não está sorrindo. O Leonardo fez, está sobre alguém, não está sobre alguém. Foi namorada dele, não foi namorada dele. Ela é gorda, ela é magra, ela é nobre, ela é pagã. Tem perspectiva no... O contrário de nobre é pagã. Mas, enfim, corta. Tem milhões de ensaios a respeito da Mona Lisa, por quê? Porque a Mona Lisa é uma plataforma que permite cada um viajar à sua maneira. A não ser japonês que vai lá, tira fotografia, vai embora, vai em casa, né? Com todo respeito. E me esqueço que a gente está num momento politicamente correto. Retiro. Bom, mas quer dizer, o que faz de uma obra ser clássica? É quando você não consegue interpretá-la e ela te interpreta. A Mona Lisa te interpreta, você vai lá, vê, não entende e diz: ela causou em mim tal coisa. Ela é um maravilhoso viral. Uhum. Você vai à Florença, você tem inúmeros virais. Você vê o Davi de Michelangelo, você fica extasiado, né? É uma coisa fantástica o Davi de Michelangelo. E você fica inesgotável a sua emoção frente àquilo. E assim por diante. Então, o viral, o que é um viral? O Mona Lisa é um viral. O Davi de Michelangelo é um viral. Um girassol. A Noite do Van Gogh, né? Ela te interpreta muito mais do que você consegue interpretar. E por aí vai. Quer dizer, as obras clássicas, são eternas, porque você nunca consegue substituí-las por nenhum tipo de saber. Porque uma vez que a palavra mata a coisa, você não consegue matá-las. Elas são eternas. Um viral não teria o dom, o talento de um Leonardo da Vinci na Mona Lisa, mas tem suficiente atração por um lado e possibilidade de plataforma da diferença por outro. Como é que isso funciona numa empresa? Isabela, isso funciona numa empresa, as pessoas dando mais lugar ao que se chamava fora da caixa, mais lugar àquilo que falta disciplina, ou seja, a indisciplina, não no sentido de fazer bagunça, no sentido de quebrar fronteiras, mas apostando no início que em cada aspecto há algo interessante que você não precisa perceber tal como o outro está fazendo, mas se ele está dividindo com você um empreendimento comum, uma empresa em comum, você pode fazer virais num primeiro momento aparentemente desconexos, mas na certeza que existe uma conexão de uma mesma plataforma e esclarecendo-a melhor a cada momento. É uma mudança radical na hierarquia, na linearidade, na forma de mando, etc. E nós vamos, acho, dedicar um dos nossos webinars só para falar que nessa mudança da organização empresarial no mundo paralelo e de rede. É verdade. O próximo webinar, ele é justamente sobre essa ideia de liderança, né? A gente deu o título de O Líder que eu era, já era, né? Justamente para mostrar um pouco como é que vai ser, não só o monólogo articulado, que eu acho que é uma característica de Terra 2, mas as características de Terra 2, como é que elas seriam no mundo da liderança. Então, a gente vai entrar aí no meio corporativo, né? Tem uma pergunta, eu juntei algumas pessoas que fizeram perguntas muito parecidas, né? O Cláudio, o João,
a Patrícia, tem algumas pessoas que fizeram perguntas parecidas, mas a essência da pergunta será que vamos ter outras mudanças? Né? A gente está passando pela mudança, acabou de passar por uma mudança. Ou seja, né, ou se vai ter o Terra 3, né? Teremos Terra 3? Teremos alguma outra mudança? Né? Você já comentou um pouco sobre essas mudanças serem feitas em séculos, né? E a gente está falando de uma mudança muito nova porque ela está, ela data talvez um simbolismo ou por um efeito na pela criação da internet, né, da web. Como é que você vê essa próxima mudança? Ou não existe a próxima mudança? Gente, a gente está só engatinhando em Terra 2. Não é pequena a diferença de Terra 2 para Terra 1. Como eu falei da última vez, nascer virou um cardápio. Um adolescente que tinha 15 anos, hoje em dia tem 50. Todas as características de estar perdido, não saber o que faz, estar nervoso, ter várias perspectivas pela frente, não é mais no garoto de 17 anos, é no garoto de 50 anos que tem hoje em dia. O trabalho que a gente trabalhava tudo numa coisa só, durante anos, e para ganhar uma medalha de honra ao mérito, ficou 40 anos como porteiro de uma empresa, hoje em dia será muito criticado quem assim fizer. O trabalho vai ser variado, cada um de nós vai ter no mínimo 3, 4, 5 trabalhos diferentes durante a vida. O amor ficou muito mais intenso e mais variável, porque não se ama em nome desse, se ama porque se ama. Então é mais instável, mas é mais responsável. A educação, nos últimos 500 anos, teve uma revolução incrível, que foi do quadro preto para o quadro branco. Está com um atraso monumental naquilo que precisa ser feito. Nós íamos morrer aos 70 anos de idade, vamos morrer aos 90, 100, se o corona nos permitir. Íamos nos aposentar, ninguém mais vai se aposentar. Meus amigos Cláudio, João e Patrícia e outros que podem estar essa pergunta, vocês acham pouco? Nós temos que refazer tudo. Não existe ainda a Terra 3. Terra 2 é um novo momento que é distinto dos 3 momentos anteriores que nós falamos longamente hoje, né? Das 3 éticas anteriores, porque ela revoluciona completamente as nossas vidas e nos dá uma responsabilidade frente ao acaso, frente ao encontro, frente à surpresa. Terra 1 você só tinha a responsabilidade frente àquilo que era conhecido, né? Só, mas eu não tive intenção. Hoje em dia você não pode dizer eu não tive intenção. Você tem que ser responsável pela sua intenção, pelo seu sonho, pela sua surpresa. E quando isso for incompreensível, você vai ter que se virar para colocar isso no mundo. Nós estamos tateando essa nova ética que exigirá de cada um de nós invenção e responsabilidade. Então, não é porque nem de perto antevemos Terra 3. Demoramos 2.800 anos para chegar em Terra 2, não sei quanto tempo vai durar, mas vai ser bem além desse século. Fabrício, você acabou fazendo meio que um fechamento, né? Você resumiu um monte de coisas e essa ia ser a minha próxima pergunta. De tudo que tudo que a gente comenta nas suas interações com as pessoas, e você tem o trabalho ainda, né? Você clinica, então isso também é muito importante. Você também tem uma interação ainda com as pessoas. O que que é mais, Clinico e clinico muito, é a base desse raciocínio todo, vem a partir da clínica. né? E tentando simplificar algo que a gente sabe que não é simples, para a gente encerrar, o que que é mais difícil? É as pessoas entenderem a mudança, aceitarem a mudança ou agirem para mudar? Aceitarem a mudança, agirem para mudar? Olha, as pessoas têm pânico de mudar. Mais vale um sintoma conhecido do que Por uma quê? novidade perigosa. Que mais vale um sintoma conhecido do que uma novidade perigosa.
O Freud, aliás, você destacou quando da clínica, é engraçado quando as pessoas acham que quando o analista também vem discutir na praça pública uma série de elementos, como nós estamos discutindo aqui agora, né, que às vezes ele não está fazendo só a clínica. Não é verdade. 90% das coisas que eu estou falando aqui foram construídas a partir das necessidades clínicas, de uma clínica além do Édipo, de uma clínica de Terra 2. Eu contei já isso em outro momento, mas não sei se foi aqui, mas em algum momento eu posso contar. É um verdadeiro laboratório de Fórmula 1, é ali que se vê como é que cada pessoas estão gerando especificidades para viver agora. Bom, você quer me lembrar qual era a pergunta, por favor, que eu tive a delicadeza de esquecer? Imagina, eu perguntei o que é mais difícil quando você... Mais difícil. Todos nós amamos o nosso sintoma, porque quando você está num momento de crise, como nós estamos nesse momento, muito, muito balançados pelo terror, como outro dia expliquei, nós não estamos com medo do vírus, estamos com terror. Terror para Freud é diferente de medo. Se a gente passar para o medo é bom, porque o medo você controla, você se localiza, o terror te paralisa, te pega por inteiro. Mas nesse momento, quando você fica muito desestabilizado, o Freud usava uma metáfora bélica dizendo que a pessoa recua de melhor conhecimento. Sabe quando o exército vai avançando? Aí fala assim, bater em retirada. Oi? Cortou, Forbes, eu não entendi. Eu não sei se outras pessoas Então, ouviram também. repito, eu tô usando uma metáfora bélica que o Freud dizia que quando você vai caminhando na sua vida e você encontra um problema, um coronavírus que não estava no programa, que te desestabiliza, que você sai do seu trabalho, da sua casa, do seu emprego, da sua família, que você fica isolado, que, enfim, de tudo isso que nós estamos vivendo, isso faz com que a pessoa volte para buscar armamentos em sítios anteriores. Ela é o famoso bater em retirada. E quais são os sítios anteriores? A gente bate em retirada para os nossos sintomas de base. O histérico para histeria, o obsessivo para obsessão, o perverso para perversão, o psicótico para psicose. Então, você tem um incremento sintomal das pessoas. Quer dizer, o que nós temos que fazer é não deixar, quer dizer, não por ordens de alguém, né? Não vou deixar, mas é ajudar a pessoa a ter possibilidades melhores, mais cativantes, mais criativas, mais desejantes do que se acomodar no seu sintoma. Quer dizer para ela que aquele ursinho, as pessoas ficam amarradas, aquele ursinho que elas carregam na vida. Eu tenho até um ursinho aqui, acho que eu mostrei outro dia. Eu não sei, quer dizer, isso aqui está aqui, meu ursinho, né? Então, as pessoas ficam agarradas no seu sintoma, como uma criança fica agarrada no seu urso, né? Mas você faz isso através da análise, e você faz isso também, as pessoas descobrindo coisas muito mais interessantes que bater em retirada é avançar, é encontrar caminhos de uma nova vida. E muita gente, agora, depois de um susto terrível no primeiro mês de isolamento, de cativeiro, para alguns, né? Nem para todos, para alguns isolamento é um cativeiro. Já tem gente pensando assim, sabe que esse tal de isolamento não é tão horroroso assim. Eu descobri isso, eu descobri aquilo. Não sei se vocês têm visto na rede, eu tenho visto muito isso. Tem aquilo, tem isso, tem aquilo outro. As pessoas dizem assim, não necessariamente eu vou bater em retirada, eu começo a encontrar soluções subjetivas de descobrir que eu não sou tão frágil como eu pensava ser. E sou muito mais interessante que eu nem imaginava ser. Interessante. Pessoal, segundo webinar em que eu bato um papo com o Jorge Forbes,
Forbes, foi um prazer imenso, mais uma vez, Igualmente. conversar com você. Eu acho que nós estamos fazendo uma grande construção, né, com essas conversas. Eu Que peço são... desculpa se em algum momento as coisas não estão muito claras, às vezes eu talvez não estou conseguindo dar os exemplos que eu gostaria. Eu vou continuar tentando. Forbes, eu acho que você foi magnífico, tá? A gente foi... o nosso objetivo é colocar um tijolo em cima do outro, né, para conseguir ajudar as pessoas a entenderem, a terem novas perguntas. Na verdade, a gente sai daqui sabendo que a gente não sabe muito mais coisas, né, do que a gente não sabia antes de começar, né? E eu já deixo aqui o convite para a semana que vem, né, onde a gente vai fazer no dia 6, às 18 horas, esse bate-papo, o líder que eu era já... Quarta-feira, né? Na quarta-feira, isso. O líder que eu era já era, para falar um pouco sobre esses efeitos na liderança. E no dia 14 de maio, ou seja, daqui a 2 semanas, aí nesse caso na quinta-feira, eu acho que a gente vai fazer um grande fechamento de todas essas discussões, aonde a gente vai resolver todos os problemas do mundo, né? E aí o nome desse webinar, aí é fria total, tá, Forbes? As perguntas que eu gostaria de fazer sobre nascimento, educação, adolescência, trabalho, mulher, família, amor e morte. É lógico que a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente vai dar uma ótima pincelada sobre várias delas, algum mergulho em algumas delas, para que a gente possa ir tangibilizando todas essas coisas que a gente vai conversar. Forbes, obrigado de novo pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua didática. Obrigado a todos pelas perguntas, pelo tempo e por estar aqui de novo com a gente, né? Já mais uma vez, a maioria de vocês, grande parte de vocês, pela segunda vez. Então, espero vocês na semana que vem. Boa noite, bom feriado, fiquem todos bem. Obrigado, Forbes, de novo. Tchau, obrigado.